Começando mais uma revisão aqui, hoje é dia 13 de novembro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias, mas se você ativar o sininho e não autorizar o YouTube mandar notificação para o seu celular ou seu dispositivo eletrônico, você não vai conseguir receber notificação dos meus vídeos. Então, você precisa ativar também as notificações do YouTube, beleza? Dito os avisos, bora lá pro gráfico. Só lembrando que ontem eu não fiz a revisão porque não tinha muito o que falar. Foi um dia muito chato. Hoje, começando primeiro em relação ao dólar. Então, em relação ao dólar, hoje, marcações que eu tinha feito ontem. Eu tinha marcado essa LT aqui e também essa LT. E aí nós tínhamos um mini canal. Hoje abriu na região desse canal testando esse outro caixote. Esse caixote aqui dessa troca de polaridade. E aí, já subiu, pelo menos de abertura não vejo nada, esse efeito de abertura, faz um pullback, médias ainda sem tendência, demorou cruzar VWAP, não vejo aqui um bom cruzamento de VWAP depois também. E aí, quando cruzou VWAP, a média de 9,20 já estavam muito próximas, tendo uma boa distância aqui, indicando até fraqueza. Não vejo vendas, movimento testa o fundo, faz um pullback agressivo e volta. Tinha notícia aqui, notícia não agitou tanto, fez um candlezinho. Só que eu acho que agitou foi depois, porque aí o movimento começou a voltar, rompeu máxima e eu nem tive essa noção. Que na hora que estava subindo esse movimento todo e estava chegando mais ou menos aqui, eu olhei pro gráfico e falei, não, o dólar voltou tudo, tá testando agora a região de LT. Quando eu olhei essa alta, meu olho pensou, pelo tempo de tela, deve ter sido uns 40 pontos, né? Na hora que eu olhei isso aqui, eu já fiquei chocada, porque não parecia que era isso tudo. Se eu for pegar aqui, com 70 pontos, então não tinha cara de 70 pontos. Então, eu já me assustei com essa volatilidade que teve hoje. E aí, cada candle aqui, de bobeira, uns 10 pontinhos, sendo que não tem cara disso. O movimento acabou rompendo a máxima do dia anterior, e aí subiu de forma esticada, pelo menos o LS não ativou em nenhum momento dessa alta, então não tem que pensar em reversão. E aí, cravou essa região aqui, rompeu primeiro essa LT, testou essa região desse topo aqui, lá de segunda, testou o topo de segunda e travou no topo de segunda. Só que aí se a gente for ver, pegar do topo e fundo, quase 100 pontos. Não parece isso tudo. Ficou formando uma deriva e fechou em torno das médias aqui, bem ruim. A alta não foi legal, porque a gente teve gap entre candles, fecha num preço, abre em outro. Então teve spread aqui entre um candle e outro, que não é muito interessante. Não vi nada interessante, assim, saudável e bom para se fazer a operação nessa compra aqui dessa alta do dólar. Fiquei só observando mesmo. Agora, em relação ao Renko, troca de cor, talvez pode ter tido sim, nem cheguei a olhar. A gente teve muita troca de cor hoje. Se for ver a primeira troca, andou aqui alguns pontinhos, aí teve o ruído de stop, a venda andou aqui alguns pontinhos, ruído com stop de compra, ruído de venda, ruído de compra, andou alguns pontinhos de venda, ruído de compra, ruído de venda, até que aí começou a andar para cima realmente. 25 pontos de alta, ruído de venda, ruído de compra, ruído de venda e de novo, 30 pontos de alta. Aí aqui começou a ficar muito zoeiro. Ruído, 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 já não valia a pena. No geral, teve muito ruído, tá? Não gostei. No geral, muito, muito ruído. Aqui para amanhã, alguns pontos importantes agora. SLT eu vou ter que tirar. Agora, essa LT de cima eu vou deixar porque pode servir de troca de polaridade e vou jogar esse caixote aqui para cima. No macro, a gente está indo um cenário, deixa eu ver, sem médias, que não quebrou, assim, a tentativa de tendência de baixa. Desde que não rompa esse topo aqui, tá tudo bem ainda. O movimento tá em caixote essa semana, então sem desespero ainda. É normal essa correção que fizesse, porque teve um movimento muito forte naquela semana passada, né, que andou 200 pontos de queda reta, e aí precisava de uma correção. Então, você está fazendo essa correção, inclusive tinha favela gap aqui no meio, ó, tinha favela gap, o cenário estava bem complicado, e aí está corrigindo. Então, pelo menos esse ponto está tranquilo. Se eu marcar retração, a gente vê que o 61 também está tentando segurar. Então, por enquanto, sem desespero ainda. Diário, aqui, já me incomoda. Já tem uma situação que isso aqui pode ser troca de polaridade para voltar a subir e romper máximo aqui, tá? Esse que é o problema, porque aí se a gente for ver em relação ao pullback de média, ó, hoje acabou fazendo um engolfo. Um engolfo aí de quase 2 pregões para trás, três pregões. Então, sexta, segunda e terça. E aí hoje tá com cara de engolfo. E isso é um grande BO. Isso aqui que eu tenho que tomar cuidado, porque infelizmente pode ser um cenário de alta. Mas se for,
Aí a gente aumenta o gráfico, nós temos outros fatores, né? Que por mais que venha subir, alguns indicadores vai ficar já em alerta, ativando aqui de sobrecompra, de divergência, enfim. Nós temos aqui um cenário que pelo menos teve o topo um pouco nivelado, ou até na verdade rompeu, né? Rompeu o topo aqui, só que o IFR está fazendo topos menores. Uma certa divergência ruim e pode voltar para a região de sobrecompra de novo. Então, isso pode ser um cenário que não seja indicação de uma alta saudável. Mas, infelizmente, se a gente for ver o cenário aqui, mais micro, pelo diário, tá com cara de pullback para voltar a subir. Os 60 minutos ainda é um caixote, tá? Um caixote ainda. Então, para amanhã eu tenho essas regiões marcadas aqui. Passou daqui, próxima região é esse topo aqui começando. Vamos ver o que vai acontecer. A semana, no geral, tem sido de range aqui, deixa eu ver, de uns 100 pontinhos, um range bom. Melhor do que o índice, né? O índice está bem travado. Só que um movimento que está sem tendência, sabe? Em torno das médias. Hoje está tentando sair da média 200. Se amanhã voltar para a média 200, assim, confirmou o cenário horrível da semana, travado. Mas o dólar ainda está melhorzinho na semana do que o índice. E aí, falando do índice, bora pro Ibov primeiro. Comentando aqui do Ibov, que a gente teve, né? Ontem, anteontem, enfim, essa semana. Três candles hoje numa região de LT, que pode ser um suporte. Nós temos aqui a proximidade com o SLT dos fundos, que isso aqui é uma pressão compradora importante. Tem aqui, se for marcar a retração desse fundo com esse topo, temos quase o 61 aqui embaixo, ainda tem um pouco de espaço para cair. Enfim, SLT ainda tentando respeitar. Não teve ainda força compradora, não chegou a renovar de forma definitiva essas máximas aqui desses últimos dias, está bem travado pelo Ibov. Aí diminuindo o tempo gráfico e não para os 60 agora, a gente tem um cenário de lateralidade. E essa lateralidade está bem feia. E a gente vê que hoje, no finalzinho do dia, teve um movimento muito forte, a maior barra aí da semana, dos 60 minutos. Uma barra elefante aqui para mim. Se amanhã, pelos 60 minutos, não voltar para essa região de fundo e fazer isso aqui, a gente quebra esse retângulo aqui, que é uma área de distribuição, e tem espaço para corrigir mais, que nós temos aqui Favela Gap, tá? Acho que sim, vai fazer esse movimento de alta. Tá respeitando o canal, então fazer o quê, né? Inclusive, hoje o dólar subiu muito e o índice não caiu. Então, o índice está travado ainda nessa região, não está aceitando cair. Aqui, em relação às médias, a 20 está começando a ficar flat. E a FR está ok. E agora, bora para o futuro para falar algumas coisas aqui importantes. O futuro, hoje, o que a gente teve? Aqui, deixa eu abrir o contrato atual. Eu tinha algumas marcações ontem, né? Eu tinha esse caixote aqui, que é ainda a nossa região de resistência, que foi o fundo aqui de trás, então é a região de resistência. Eu tinha marcado SLT, né? SLT que é lá de trás, LT dos fundos. E aí eu tinha marcado SLT aqui dos topos e SLT aqui dos fundos. Poderia ser um triângulo simétrico. Acabou não sendo bem um triângulo. Acabou agora confirmando, na verdade, uma lateralidade. Então eu tiro isso aqui, jogo aqui um caixote na região do fundo, porque hoje tentou romper o fundo e não conseguiu. Então, nós temos confirmação de lateralidade aqui. E aí, o caixotinho aqui embaixo, o caixotinho aqui em cima que já tinha. Hoje, a abertura foi uma abertura bem ruim, porque em torno da média 200 e as demais médias também, cenário bem complicado. O primeiro candle foi um candle de rejeição, teve muita sombra. Já voltou, pelo menos aqui de abertura não tenho nenhum setup, pelo Renko teria dado algumas oportunidades. Depois, eu vou falar do Renko já aqui, aproveitando. 12R. 12R, regra de coloração. O que a gente teve aqui? Tivemos a primeira troca de cor, que andou alguns pontinhos. A compra teria estopado, venda também. Compra alguns pontos, venda stop, compra stop. Venda alguns pontos, compra alguns pontinhos. E aí a venda do bem. Ruído, compra alguns pontos. Ruído, e aí a compra no final do dia andou bem. No geral, não gostei tanto da regra de coloração, tá? Não gostei tanto. E aqui falando em relação, voltando para o gráfico de candles que a gente teve aqui, muito travado no início do dia, né? Nada a ser feito. E aí eu estava vendo LT dos topos e aqui LT dos fundos. Aí eu esqueci disso, porque na hora a gente estava conversando na sala e eu não vi esse candle aqui. E esse candle, ao mesmo tempo, agora olhando isso, eu estou com uma certa dúvida se poderia ter sido gatilho mesmo ou não. Na hora, depois que eu vi, né, eu enxerguei que poderia ter sido gatilho. Mas agora, olhando com mais detalhes, pode não ter sido, porque eu estava vendo aqui
era uma região de possível tendência, né, para romper essa região desse fundo. Só que se a gente for ver em relação ao dia, o dia estava caindo em canal, então poderia talvez eu estar diante da LT inferior e respeitar e subir. Tinha esse risco. Aconteceu? Não, o movimento realmente caiu. Então eu poderia ficar incomodado olhando agora com SLT. Se não for SLT, tem alguma coisa impedindo? Nada. Porque se eu for marcar aqui projeção da primeira pernada, o 100% aqui embaixo, tinha risco retorno. Tinha risco retorno para a região, de 1 para 1. Então, tranquila a operação fazer aqui. 1 para 1 obrigatório nesse fundo, depois nós tínhamos que fazer lá embaixo, no 161, que cravou inclusive. E aí, não peguei essa venda, o movimento desceu, né? E aí tava fazendo esse candle 37, aí na hora eu tava até comentando, né? Nossa, Matheus também tava até falando, será que é um pullback pra voltar a cair? Dedo coçou, não entrei. Não entrei que o movimento estava estranho, mas principalmente porque não tinha risco retorno. Se eu entrasse aqui, eu tô na cara do 161, que poderia ser o fundo do dia, que justamente foi o fundo do dia. E estava tentando romper o fundo aqui atrás. E aí fez um pullback, acionou, né? Teria acionado se eu tivesse feito a venda aqui. Mas não teria andado. Teria sido bem sofrido, até que teria estopado uma hora ou outra. E aí começou até a dar cenário de falha aqui também. Falhas bem duvidosas, que eu estava com o pé atrás. Não fiz nada porque estava muito estranho. O movimento teria falhado, a falha também. Teria estopado, chegou na região de 161, respeitou esse fundo, voltou, cruzou a 9 com a 20, não deu aqui nenhum pullback de cruzamento, estavam sem tendência. Ficou travado, tentou romper essa trava, mas voltou para a região de trava até que no final do dia, do Neida, às 16 horas, começou um fluxo muito forte por parte da Morgan comprando. E isso aqui não tinha movimento lá fora, assim, correlacionado, foi algo aqui. Então, às 16 horas, cravado, a Bonita começou a comprar. Disparou de uma forma, assim, se for ver em relação a pontos, quase 1.100 pontos, tá? Muita coisa. Engolfou o dia, fechou aqui, próximo bem da máxima do dia, tá? E aí, falando em relação aqui, amanhã, tá dentro ainda da lateralidade. Se abrir nessa região, dentro da lateralidade. Se abrir para cima, a gente já começa a pensar em talvez pullback para subir. Se abrir aqui próximo dessa região de fundo, cuidado, que pode dar tanto pré-rompimento para romper fundo, quanto também para respeitar e subir. Hoje acabou dando, né, essa falha aqui que teria estopado por alguns pontinhos. A venda aqui, que teria sido interessante, a única talvez do dia, essa daqui já não tem risco retorno. Então, talvez a mais segura, mais saudável de ser feita seria essa aqui. E eu ainda com o pé atrás, mas na hora eu nem cheguei a ver, na hora que eu vi já estava aqui no candle 33, então perdi a oportunidade. Enfim, então o mercado ainda lateral, sem direção. E se a gente for ver em relação à semana, o Ibov, olha o que está formando a semana, é um doji, então está próximo do fechamento da semana anterior, não tem movimento ainda para essa semana, não tem nada, travadão mesmo. Hoje, pelo menos, aí nós tivemos a Vale também, as ações bem tranquilas, porque a Vale vem caindo muito nesses últimos dias. Aí hoje ela parou, né? Pro tamanho do candle, a gente dá pra ver que hoje foi bem menor a volatilidade. A Petro, tranquila também, não agitou tanto. E a FNC ajudou também. E a FNC bem parecido com o índice, tá? Diferença. E a FNC tentou sair mais do fundo aqui, rompeu. Só que rompimento falso. Aqui, os DIs hoje ajudaram também. Não tivemos nenhum movimento, assim, no início do dia não estava, né? Mas depois voltou e negou esse topo. E essa negação pode ser um sinal aqui de talvez, né, tentativa de topo duplo, tá? Ainda segue divergência de IFR, está sobrecomprado em tempo gráfico maior, precisando de uma correção aqui. E esse candle aqui foi um candle forte, volume forte, tá? Volume forte hoje. Atenção que pode ser um sinal de correção. Falando lá fora, os índices, S&P, muito tranquilo, 4 dias aí bem tranquilo mesmo. Nasdaq, tranquilo também, formando doji, volume lá fora tá muito paradão. O Dow Jones que tá tendo um pouco mais de volume, mas ainda assim travado. O que me preocupou hoje, mais uma vez, o dólar. O dólar disparou, então a disparada do dólar aqui não foi só por causa de motivo interno, foi fora também. O dólar praticamente valorizou diante de todas as moedas. E aqui acabou cravando uma região de resistência importante. Agora, a próxima região de resistência que nós temos é aqui em cima. Então, assim, saiu desse fundo, foi pro topo em poucos dias, tá? É loucura. E aqui tá renovando máxima e IFR não está sobrecomprado, está esticado, está estranho. Enfim, vamos ver se vai romper essa região aqui, assim, esticado, sem fazer correção, porque pode ser rompimento falso.
Não acontece o rompimento aqui desde 2022, então vamos ver o que vai acontecer. O EWZ nosso chegou, se for somar dólar em alta e Ibov no 0 a 0, acabou sendo em queda hoje, mas uma queda ainda saudável, ainda não rompeu o suporte. Está ok? O VIX saudável, o Hang Seng hoje fez um movimento de correção, mas ok, tranquilo. Petróleo tranquilo, minério tranquilo, o ouro tá caindo forte, a divergência que estava lá de trás começou a voltar, né, ao normal. Então vem caindo forte desde o resultado do Trump ali no topo. Os juros americanos seguem subindo, dólar junto, bolsa lá fora junto, então tudo junto, cripto. Aqui nós temos os juros, bolsa, enfim, cenário tudo para um lado, né? Aqui, falando apenas do Bitcoin acabou sendo realmente, como eu até disse, que poderia ser uma barra ignorada, né? Que poderia atrair aqui certos varejistas. E aqui, no fundo, não foi rompida a barra de ontem, então acabou confirmando a barra ignorada. Enfim, e aí, antes do pregão, nós tínhamos o seguinte, muito, assim, uma paz nos índices europeus, uma paz nos índices asiáticos, pelo menos China, tá? Porque Japão, enfim, Coreia tava caindo forte. E aí, DXY até aquela hora, muito tranquilo mesmo, 9h16 da manhã. Juros americanos, muito tranquilo, diferente de ontem. Petróleo, tranquilo. Futuro do S&P, tranquilo. VIX, tranquilo, tudo tranquilo. E aí, como que estavam... Então, assim, olhando pelo cenário lá fora, né? Olhando isso aqui, a gente poderia ter uma abertura muito, assim, travada, sem gap. E acabou sendo, tanto o índice quanto o dólar. Só que olhando a DR da Vale, nós tínhamos aqui, pelo menos 9h16 da manhã, 0,80 de alta para mercado. A da Petro, 0,22, que para mim é nada. Só que o que me surpreendeu foi Itaú, tá? Itaú com 1,16 de alta, isso aqui é muita coisa. Só que ela reverteu tudo, depois durante o pregão caiu, então assim foi um dia bem estranho. O EWZ estava com pré-mercado em alta, para mim isso aqui também não é nada. Isso aqui não é uma possibilidade de gap forte, tanto é que foi um gap bem simples hoje. E aí, de curiosidade, o fluxo hoje, não hoje, tá? Olhando aqui desde o dia 1/11, então 13 pregões aí praticamente, 13 dias atrás. Nós tivemos aí um movimento bem forte, eu tava até brincando, né? Que vai que isso aqui era 5 ondas de Elliott, onda 1, 2, 3, 4, 5. E parece que está sendo. E aí, se a gente for brincar com teoria de Down aqui, se esse topo for quebrado, que está tentando ser quebrado, nós temos a quebra da tendência de baixo do fluxo da Morgan. E hoje a bonitinha disparou aqui na compra, isso aqui tudo, tá? Então, se a gente for olhar, ela largou muitos contratos nesse final do dia. Será que ela está sabendo de alguma coisa? Possivelmente a respeito do drama desse pacote de corte de gastos, né? Que essa novela mexicana ainda tá com mais capítulos ainda todos os dias. Então, fechando aqui algumas coisas importantes que eu cheguei a ver. IPCA hoje, uma situação complicada, né? IPCA mais 7%, já chegou a isso. Vencimento aqui no caso esse de 2029, situação complicada, 5 anos, IPCA 7%. Outra coisa de curiosidade é um exemplo de como que grandes players tendem a ter dificuldade de operar muitos lotes em ativos que não têm liquidez, né? Aqui, por exemplo, é um caso. Possivelmente tinha um player aqui que estava querendo comprar, mas como que ele compraria se não tinha liquidez na ponta vendedora? Então ele pode atuar em outra corretora. Ele mesmo atuar em outra corretora para ajudar. Aí derrubava o preço, aí ele socava lote na compra. Aí já não podia comprar mais, porque senão vai deslocar e vai prejudicar o preço médio. Aí na outra corretora ele entrava, aí entrava de novo aqui na compra. E entrava de novo, e aqui de novo aconteceu isso. Então, esse Argon aqui estava rastreando esse player de curiosidade, não sei nem que ativo que é só por curiosidade. Uma coisa que eu tava vendo do STF, que eu não sei como que eles vão fazer isso na prática. E eu acho que sim, tem que proibir. Quem recebe Bolsa Família, usar bets, site de aposta, tigrinho, deveria ser proibido. Agora, como que eles vão fazer isso? Não sei. Talvez puxar dados CPF, bloquear a abertura de conta nesses sites. Quem recebe Bolsa Família pode ser uma ideia. Acho muito importante isso aqui, tá? Isso aqui é muito preocupante. Outra coisa que sim, o dólar disparou o fluxo aqui, aquilo que eu falei, nem parece que fez 100 pontos, mas acabou sendo 100 pontos. E uma coisa que lá fora pode ser bom para a gente, tá? Se acontecer isso. Isso é o gráfico do diário.
Se o juros de 10 anos talvez respeitar a SLT aqui, a gente possa talvez. Deixa eu ver, gráfico do diário? Sim, aqui do ano passado, então é de um ano que tá aqui o tempo. Se respeitar esse LT e fazer um movimento de correção, isso pode ser bom, porque a gente pode ter dólar também, fazendo uma correção boa, né, que tá esticado, e aí ajudar as bolsas de países emergentes, né, a performar, porque seria muito importante, porque juros lá fora tá subindo. Projeção de juros futuros está subindo, desde que eles anunciaram corte só vem subindo. Então seria bem saudável se isso aqui graficamente respeitar, tá? E aí poderia confluir com um cenário talvez de alta aqui da nossa bolsa. Não sei, pode ser. A Morgan aí, então só mostrando o que ela fez hoje, né? Ela acabou mexendo, desenhou, né? Ela desenhou o dia. Então, início do dia aqui, deixa eu tirar a print. Ela teve um movimento aqui de atuação de queda e aí depois ficou bem travada nesse fundo. Então, ficou travado nessa região desse fundo, até que do nada, bonito entrou sua colote na compra aqui. A questão do pacote ainda tá na dúvida, né? Alguns comentários do Haddad, do Lula, enfim, do Haddad. Não sei se há tempo hábil para anunciar pacote fiscal nessa semana. Com certeza não tem. Mas eu achei muito estranho o que a Morgan fez no final do dia de hoje, tá? Ela não tem feito isso, não. Nas últimas horas, não. Ela tem feito isso, assim, normal durante o dia. Mas esse tanto de lote nas 16 horas da tarde, isso aqui não é normal. Não sei se é informação privilegiada. Vamos ver se vai sair esse pacote amanhã ou segunda-feira, quem sabe. Novela mexicana. Hoje teve leilão, tá? Anúncio do Banco Central. Anunciou ontem, eu acho, para fazer leilão hoje. E quando é leilão anunciado, não mexe o preço. Tem gente que acha que é para cair, né? Não, geralmente quando tem atuação do Banco Central, acontece ao contrário. Infelizmente o dólar volta a subir. E hoje foi o caso, voltou a subir e está em patamar de 5,80 de novo. Outro comentário dele, que diz estar pronto para anunciar medidas de corte de gastos e decisão depende de Lula. Aí, esse outro site aqui disse que Lula chama o presidente do Senado para reunião amanhã. Outra questão, que estão comentando de possibilidade de cutucar a previdência dos militares. Eu até comentei isso ontem. Se isso aqui for verdade, vai ser muito bom. Vou rir por trás. Porque apenas um dos dados, 17 vezes maior o déficit da Previdência, o impacto da Previdência dos militares é 17 vezes maior do que do INSS. Olha que absurdo, o INSS tem muito mais pessoas, muito mais do que a Previdência dos militares, e o déficit é muito maior dos militares do que o INSS. Olha que absurdo. Ninguém tem coragem de mexer nesse vespeiro. Confirmando aqui o gráfico semanal. Uma merda. Um doji. Outra coisa também. Agência Brasil, site. Defesa e Fazenda fecharão proposta de corte de gastos nessa quarta-feira. Pois é, quarta fechou e até esse momento, não tem nada anunciado. Pode sair no fim da noite? Pode sair. Por enquanto não tem nada. Outra coisa que, infelizmente, né, que se a gente for ver, é que a curva de juros futuro, né, de 10 anos, acabou vindo a aumentar. Se a gente for ver quando começou o aumento, começou desde abril de 2023, e aí essa tendência se intensificou após o governo anunciar alterações no arcabouço fiscal, eliminando as metas de superávit primário para os próximos anos. Eu lembro exatamente quando eles anunciaram isso, a mudança ali. E aí essa decisão de flexibilizar as metas fiscais em um cenário de elevada dívida pública, incertezas econômicas, enfim, gerou preocupação no mercado, levando um prêmio pelo risco Brasil. E aí é muito engraçado que semanas para trás a gente viu a elevação da nota, né, daqui do Brasil. Até hoje não entendo como. E, consequentemente, os juros de longo prazo acabam subindo. E aí a gente tem aqui um movimento que, de abril do ano passado, começou infelizmente, a subir os juros futuros. Que triste. Outra coisa importante. Deixa eu ver o que mais. Aqui, que a reação do mercado é claro, as políticas de American First, né, de Trump, colocar os Estados Unidos acima de tudo. Uma coisa que eu tenho, assim, eu odeio, é como eles adotam, eles assim, fazem uma posse da cabeça deles dessa palavra América. Americanos, América. Nós todos somos americanos, né? Mas eles adoram que a América é só ali, só os Estados Unidos. Mas enfim. America First, Trump. Aí, aqui,
Mas essa questão que, enfim, afeta, né? Porque deve manter a exuberância da economia dos Estados Unidos acima de tudo. E o dólar também, de seus mercados, enfim. Em contrapartida, suas políticas tarifárias, que o Trump deve aplicar, um Fed com menos espaço para cortar os juros e o dólar forte são ventos desfavoráveis para os mercados globais, incluindo países emergentes, moedas, enfim. A situação não está ruim só aqui. Aqui tá pior, né? Sempre. Mas a situação está feia para todo lado. Aí, se for ver o rally de Natal de 2024, pode ser bem diferente de 2020, quando o Biden foi eleito e o dólar acabou se desvalorizando naquela época. Porque nesse rally, agora está concentrado em criptoativos, bolsas americanas e no dólar, tá sendo os protagonistas. Então, pelo menos o Igor acha que só dados macros mais fracos dos Estados Unidos serão capazes talvez de amenizar um pouco a alta do DXY a ponto de deixar a bolsa dos Estados Unidos respirarem. Acho, assim, tá tudo muito complicado. O Banco Central indica que piora de expectativas pode estender ciclo de alta dos juros, infelizmente, já era se esperar, né? É aquilo. Se não ter o pacote fiscal, vai ter de um jeito ou de outro. Como? Inflação. Inflação mais alta, juros mais altos também. Isso aqui é de ontem. Então, basicamente isso. E amanhã. Hoje teve PC. Esperava que fosse movimentar mais, não movimentou nada. E aí amanhã não tem também notícia relevante. Tem aqui BCBR na abertura, não é de movimentar, e o IGP-10 antes, mas, assim, pelo menos os Estados Unidos pedindo iniciais seguro-desemprego e IPP. Mas a coisa que está rodeando mais é a questão que nós temos aí, como é que fala? O último pregão do Ibovespa nessa semana, tá? Então, lá fora vai funcionar ainda na sexta e a gente fecha amanhã. Uma coisa que eu achei bem interessante é o fato que hoje foi vencimento, né? De BOV11. E aí, talvez esse movimento da Morgan no final pode também ter tido alguma influência com isso, dependendo se ela está posicionada em alguma coisa de opções do Ibov. Pode ser. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela mexicana. O que vai acontecer com esse pacote, né? Pacote de gastos aí, se vai ou não sair, que o mercado tá travado essa semana. O Ibov não tá saindo do lugar. Não está saindo do lugar.